Queridos irmãos, queridas irmãs, neste final de semana estamos celebrando a maior festa dos cristãos, a Páscoa de Nosso Senhor. Ouçamos o Evangelho que iluminará a liturgia neste domingo, domingo da Páscoa. João 20, 1-9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, gente, São Paulo diz: se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vazia. Na melhor das hipóteses, Jesus seria um herói. Na melhor das hipóteses. Mas o dado reverencial, qual é? É que aquele que morreu, ressuscitou. Aquele que morreu é aquele que assumiu a nossa humanidade. Assumiu a nossa carne. Se fez frágil como nós somos frágeis. Se fez mortal como nós somos mortais. E ressuscitou. Certeza, garantia da nossa ressurreição, se estivermos com Ele, se permanecermos com Ele, se estivermos no seu Espírito. O Evangelho de hoje descreve essa cena muito bonita. Diz: o primeiro dia da semana. De fato, agora, com a ressurreição de Jesus, a criação chega à sua plenitude. É uma nova criação. Por isso falamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Agora, aquela aliança já feita no Antigo Testamento atinge sua plenitude. Se torna uma nova aliança em Jesus. Por isso é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da nova criação. E o que acontece? Maria Madalena, aquela da qual tinham sido expulsos vários espíritos, que se tornou discípula de Jesus, ela vai ao túmulo. E olha que coisa interessante, ela vai bem de madrugada, quando ainda estava escuro. A morte, o pecado, é descrito como essa situação de escuridão. Poderíamos dizer que Maria Madalena ela volta à cena da morte de Jesus. Imagine se tivesse a história de Jesus terminado na cruz. Teria só escuridão. Assim nós não vimos no Evangelho da Paixão, na hora da sua morte, tudo se tornou trevas. É a noite escura do mundo, a noite escura de alguém que não percebe a presença do ressuscitado. Mas aquela mulher que tinha um amor profundo por Jesus, e este amor vai possibilitar que essa mulher tenha uma fé profunda, ou seja, ela faça uma entrega profunda a Jesus, assim mesmo ela vai ao escuro. Ela vai ao escuro porque algo dentro dela diz que aquele homem que a amou como nenhum homem amou, e aquele homem
que é o Filho de Deus, não pode ter terminado aquela história daquela forma dramática, com aquele fracasso na cruz. Quando ela chega lá, o que ela vê? A pedra tinha sido retirada do túmulo. É muito interessante. O sinal de morte é muito gritante. Quem esteve ao pé da cruz estava estampada a morte de Jesus. Talvez por isso tão poucas pessoas estiveram perto da cruz. Talvez por isso só as mulheres e o discípulo amado, conforme o Evangelho de João, estiveram de pé ao pé da cruz. Porque era uma realidade dura demais. Só para vocês verem, foi tão gritante para os cristãos admitirem a morte de Jesus na cruz, que dizia o texto do Antigo Testamento: maldito aquele que morre numa cruz. Então aquele que é o bendito de Deus morreu como um maldito, condenado pelos representantes de Deus, as lideranças religiosas daquela época. Não foi fácil para os judeus. É tão escandalosa a morte de Jesus que as primeiras imagens de Jesus crucificado surgiram 500 anos depois da morte de Jesus. Como era escandaloso, como a dor era profunda. É como alguém, por exemplo, que perde um ente querido e que daqui a pouco se depara com a foto do acidente num blog, num jornal. A pessoa não dá conta de ver. Por isso que ao pé da cruz tinham pouquíssimas pessoas. Talvez só aquelas que amassem muito. Só aquelas que tinham uma fé mais profunda. Talvez só aquelas que, como as mulheres, são resistentes à dor, foram capazes de estar ao pé da cruz. Então é um sinal escandaloso, grande demais. Quando você vê um atentado terrorista, uma bomba que é jogada sobre uma cidade, é muita morte, é um escândalo muito grande, nossos olhos não dão conta de ver, nosso coração não dá conta de assimilar. Em compensação, os sinais de ressurreição são sinais geralmente muito pequenos, que só são percebidos por quem enxerga com os óculos da fé. É a fé que permite ver para além da noite escura. É a fé que permite ver a aurora nascendo. São sinais pequenos. Uma árvore, todo mundo vê. Uma semente brotando, é preciso ser muito sensível, muito perspicaz para perceber. Assim, lá vai essa mulher e ela vê um sinal. Uma pedra tinha sido retirada do túmulo. De duas a uma, ou roubaram o corpo de Jesus, ou Jesus não estava mais ali, ele está vivo. A fé dá essa certeza àquela mulher, ainda que ela não compreenda, porque quem tem fé não precisa compreender tudo. A fé não é acreditar no absurdo, mas a fé também não é ter todas as certezas. A fé é sempre um salto. Não é um salto no escuro. É um salto para a luz. Faz com que essa mulher, sem entender direito, se sinta no seu peito uma mistura da dor e da alegria. Algo pode ter acontecido. E ela vai fazer o quê? Ela precisa confirmar isso com seus irmãos. Quando a gente descobre uma boa notícia nunca é para ser guardada. Vejam, quando uma pessoa está apaixonada, ela deixa transparecer. E a coisa mais fácil é a gente descobrir uma pessoa apaixonada, porque ela dá sinais. Ainda que ela não fale com a boca, ela fala com os olhos, fala com os gestos, fala com o coração, com as expressões. E ela quer anunciar essa boa notícia. E ela não só quer anunciar essa boa notícia, mas uma boa notícia, além de ser comunicada, ela precisa ser confirmada pelos outros. Como é importante para a gente ver que outras pessoas creem do mesmo jeito que nós cremos, que esperam do mesmo jeito que nós esperamos, que querem amar do jeito que nós desejamos amar. Esta mulher vai ao encontro de João e de Pedro.
Sempre eu olho para João e Pedro como dois símbolos da nossa dimensão da comunidade, que caminham juntos, o amor e a fé. Veja que João chega primeiro, porque quem ama sempre chega primeiro. Deus sempre chega primeiro na nossa vida. Mas por que João chega e espera Pedro? Eu imagino que o amor chega, mas se chega sem a fé, pode ficar apenas um sentimento, apenas uma paixão, que vem como um fogo muito grande e que depois pode apagar. É a fé que vai transformar aquela dimensão profunda do amor, aquela paixão em amor profundo, que permite olhar para além, sair de si. Por isso espera Pedro chegar. Mas quem vai reconhecer mesmo? Pedro entra, a fé entra, mas quem vai de fato reconhecer que o sinal do ressuscitado, tão sutil, os panos dobrados, é aquele que ama. Então entrou o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, aquele que Jesus amava, viu e acreditou. 3 personagens interessantes: Maria Madalena, Pedro e João. 3 facetas da nossa dimensão de fé. Maria Madalena é aquela dimensão nossa de alguém que viveu a experiência do fundo do poço e que descobriu o sentido da vida. João é aquela dimensão nossa de ser capaz de se reclinar sobre o peito do Senhor, de ouvir aquelas razões que o coração tem, que a razão desconhece. Quando a gente olha para Lucas, para a loucura de Jesus na cruz, o que a gente diz? O coração de Deus tem razões que a nossa razão desconhece. Só um Deus apaixonado era capaz de fazer aquilo. E Pedro mostra a fé madura, consistente, de alguém que caminhou, se levantou, que caiu, se levantou e foi dando os passos, que professou a fé, que voltou atrás na fé, que foi amadurecendo na fé, até que um dia é capaz de morrer, não só pelo Senhor, mas morrer como o Senhor, sem se sentir Senhor. A tradição da igreja diz que Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Isso é ressurreição, minha gente. A gente é capaz de ressuscitar na vida quando a gente é capaz de trazer essa experiência de Maria Madalena, de reconhecer a nossa fragilidade e descobrir o tamanho da misericórdia de Deus. Quando a gente é capaz de reclinar a nossa cabeça sobre o peito do Senhor e ouvir, de coração falando a coração, as razões do coração de Deus. Assim aprende o discípulo. Quando a gente tem a coragem de Pedro, de testemunhar, como nós ouviremos na primeira leitura, aquele que vós matastes, Deus o ressuscitou. Isso é o querigma. Irmãos e irmãs, esta é a razão da nossa alegria. Esta é a razão da nossa esperança. Essa é a razão da nossa fé. Hoje é dia da Páscoa, a festa maior. Hoje é o domingo, mãe ou pai, como preferirem, de todos os domingos. Cada domingo nós fazemos memória desse domingo maior. Cada domingo nós voltamos a uma nova criação. Voltamos à experiência do ressuscitado, que é aquele que morreu crucificado. Feliz Páscoa para todos nós. Minha gente, já várias vezes tive a oportunidade de dizer a vocês que um dos autores que eu gosto muito é de Rubem Alves, um autor que faleceu no ano que eu cheguei na nossa diocese, em 2014. Um teólogo de formação protestante, presbiteriano, psicanalista, pedagogo, que conseguia falar bonito das coisas de Deus e das coisas bonitas do ser humano. E ele tem um texto que se chama Espiritualidade, que nos ajuda a entender o que é ressurreição.
estamos vivendo a Páscoa. Olha o que disse Rubem Alves. Li num jornal sobre 2 fascinantes projetos que estão sendo desenvolvidos por cientistas. Em decorrência dos problemas ambientais provocados pelo uso da energia, os cientistas têm estado à procura daquilo que deram o nome de tecnologias suaves, por oposição às tecnologias duras. Tecnologias suaves são aquelas que têm por objetivo produzir energia sem poluir e com um gasto mínimo ou nulo de combustíveis. Por exemplo, a produção de energia por meio de moinhos de vento ou de energia solar é macia, porque nem polui nem esgota recursos naturais. Já a produção de energia em usinas movidas a carvão é dura, esgota as reservas de carvão e polui. Preocupados com a crescente demanda da energia, a escassez de recursos e a poluição, os ditos pesquisadores estão trabalhando no sentido de produzir artefatos técnicos que não façam uso nem de energia elétrica comum, nem de pilhas, nem de energia nuclear. O primeiro projeto contempla a construção de um pequeno objeto produtor de luz, com essas características econômicas. Trata-se de um vaso de metal ou vidro com boca afunilada como uma garrafa, cheio com querosene, do qual sai um barbante grosso e que produz luz quando uma faísca é produzida na ponta do pavio. Nome técnico que se deu a tal barbante grosso. A faísca, para ser produzida, dispensa o uso de fósforos. Basta que se batam 2 peças de metal na proximidade da ponta do pavio. Do choque de 2 peças de metal, salta uma faísca que incendeia o pavio, produzindo uma chama amarelada suave. No momento, o pesquisador está lutando com um problema para o qual não encontrou solução. Um cheiro característico desagradável, resultante da combustão do querosene. Mas como os recursos da química, ele espera poder produzir chamas com os mais variados perfumes, o que permitirá que o dito artefato venha a ter o efeito espiritual dos incensos. Esse artefato dispensa o uso de pilhas e de energia elétrica tradicional, podendo ser usado em qualquer lugar. O outro objeto procura produzir um aparelho de som que funcione sem pilhas e sem eletricidade, bastando para isso o emprego da energia humana e do efeito armazenador das molas. Gira-se uma manivela que aperta uma mola que faz girar o disco que, tocado por uma agulha, produz som através de uma corneta metálica. Com esse artefato, é possível ouvir a música até no alto do Himalaia. Nesse momento, espero que o leitor já tenha se dado conta de que tudo o que eu disse é pura brincadeira. Cortázar fez coisa semelhante com a história invertida das invenções. Partindo do avião supersônico, em que as pessoas nada veem e ficam tolamente assentadas para chegar mais depressa. Cortázar passa por inumeráveis avanços intermediários até chegar ao meio mais humano, mais saudável e mais ecológico de locomoção, ainda não descoberto: andar a pé. Claro, isso é pura brincadeira. Brincadeira porque nenhum cientista iria gastar tempo criando o que já foi criado e abandonado, seja a lamparina ou gramofone. Aquelas 2 invenções iniciais eram lamparina ou gramofone. Criar. A atividade é manifestação de um impulso que mora na alma humana. É isso que nos distingue dos animais. Os animais estão felizes no mundo do jeito como ele é. Há milhares de anos, as abelhas fazem colmeias do mesmo jeito. Os pintacilgos cantam o mesmo canto. As aranhas fazem teias idênticas. Os caramujos produzem as mesmas conchas espiraladas.
não criam nada de novo. Não precisam. Estão felizes com o que são. O que não acontece conosco. Somos essencialmente insatisfeitos e curiosos. Alberto Camus disse que somos os únicos animais que se recusam a ser o que são. A gente quer mudar tudo. Inventamos jardins, inventamos casas, inventamos culinária, inventamos música, inventamos brinquedos, inventamos ferramentas e máquinas. Miguel Ângelo inventou a Pietà. Rodin inventou o beijo. Beethoven inventou a Nona Sinfonia. Como é que a criatividade acontece? É preciso, em primeiro lugar, que haja algo que nos incomode. Por quê? Por que a ostra faz pérolas? Porque, por um acidente, um grão de areia entrou dentro de sua carne mole. O grão de areia incomoda. Aí, para acabar com o sofrimento, ela faz uma bolinha bem lisa em torno do grão de areia áspero. Desta forma, ela deixa de sofrer. Aprenda isso. Ostra feliz não faz pérolas. Isso vale para nós. As pessoas felizes nunca criam nada. Elas não precisam criar. Elas simplesmente gozam a sua felicidade. Bem disse Otávio Paz: coisas e palavras sangram pela mesma ferida. Toda criatividade é um sangramento. Como é que a criatividade se inicia? Já disse, inicia-se com o sofrimento. O sofrimento nos faz pensar. Pensamento não é uma coisa. O pensamento se faz com algo que não existe. Ideias. Ideias são entidades espirituais. O espiritual é um espaço dentro do corpo onde as coisas que não existem, existem. A Pietà, aquela obra famosa de Miguel Ângelo, Nossa Senhora da Piedade, com o filho nos braços, antes de existir como escultura, existiu como pensamento, como espírito dentro do corpo de Miguel Ângelo. O beijo, antes de existir como objeto de arte, existiu como espírito dentro do corpo de Rodin. A Nona Sinfonia, antes de existir como peça musical que se podia ouvir, existiu como espírito dentro da cabeça de Beethoven. O espírito não se conforma em ser sempre espírito. Que mulher ficaria feliz com a ideia de um filho? Ela não quer a ideia de um filho, coisa linda. É linda, mas enquanto espírito só dá infelicidade. A mulher quer que a ideia de um filho, sentida por ela como desejo e nostalgia, se transforme num filho de verdade. Por isso ela quer ficar grávida. Quando o filho nasce, aí ela experimenta a felicidade. Uma ideia que deseja se transformar em coisa tem um nome de sonho. O sonho deseja transformar-se em matéria. A espiritualidade do espírito está precisamente nisso. O desejo e o trabalho para fazer com que aquilo que existe apenas dentro da gente e que, portanto, só pode ser conhecido pela gente, se transforme numa coisa que pode então ser gozada por muitos. A espiritualidade busca comunhão. Hegel dava a esses objetos, produtos da criatividade, o nome de objetivações do espírito. O caminho do espírito é esse, da espiritualidade pura e individual para a coisa, objeto que existe no mundo, para deleite e uso de muitos. Os objetos, assim, são o espírito tornado sensível, audível, visível, usável, gozável. Uma canção só existe quando cantada. Um quadro só existe quando visto. Uma comida só existe quando comida. Um brinquedo só existe quando brincado. Um filho só existe quando parido. O espírito tem nostalgia pela matéria. Ele deseja fazer amor com a matéria. E quando espírito e matéria fazem amor, nascem
a beleza. Deus não se contentou em sonhar o paraíso. Se o sonho do paraíso lhe tivesse dado felicidade, ele teria continuado apenas sonhando o paraíso. Deus não se contentou em sonhar um homem. Se o sonho do homem lhe tivesse dado felicidade, ele teria continuado sonhando o homem. Mas ele ou ela só se deu por completo quando se transformou em homem. E o verbo, o sonho, se fez carne, se fez corpo. O espírito quer descer, quer mergulhar. Tão diferente daqueles que pensam que espiritualidade é o espírito se despregando da matéria, o corpo morrendo para ser só espírito, sem carne e sem sentidos, como se o material fosse doença, coisa inferior. Beethoven, por acaso, acharia que os instrumentos da orquestra são coisas inferior? Mas como? Sem eles, a nona sinfonia nunca seria ouvida. Nesse caso, ele ficaria feliz com a sua surdez, porque então a nona sinfonia permaneceria para sempre espírito puro. Miguel Ângelo, por acaso, pensaria que o mármore é coisa inferior? Mas como? Sem o mármore, a Pietà nunca seria vista e amada. E ele ficaria feliz se não tivesse mãos, porque assim a Pietà permaneceria para sempre espírito puro? Deus, por acaso, acharia que o corpo é coisa inferior? Mas como? Sem o corpo, o Verbo nunca viveria como carne e ele, Deus, amaria a morte. Porque com a morte, o homem permaneceria para sempre espírito puro. Espiritual é o jardineiro que planta o jardim, o pintor que pinta o quadro, o cozinheiro que faz a comida, o arquiteto que faz a casa, o casal que gera um filho, o poeta que escreve o poema, o marceneiro que faz a cadeira. A criatividade deseja tornar-se sensível. E quando isso acontece, eis a beleza. Minha gente, eu creio que esse texto de Rubem Alves pode ser um referencial para nós entendermos o que é ressurreição. A ressurreição é mais do que a vitória do Espírito. É todo o corpo, agora com um Espírito novo. É aquele sonho de Deus se tornando realidade, aqui na história e para além da história. Quero partilhar com vocês a minha agenda da semana. Sábado Santo, presidirei a Vigília Pascal às 20 horas na Catedral. Domingo de Páscoa, presidirei a Eucaristia às 8h30 no Santuário do Rosário, às 11 horas no Mosteiro das Irmãs Clarissas e às 7 horas da noite na Catedral. Essa semana nós temos um feriado do dia 21 de abril. Feriado importantíssimo. Por quê? Porque nesse dia nós vamos estar completando um ano da peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida e encerrando a peregrinação. E vamos encerrar de uma forma muito festiva, fazendo uma romaria a Carnaúba dos Dantas, um lugar de peregrinação mariana. Então, feriado de 21 de abril, às 4 horas da tarde, nos encontraremos na Rajada, iremos em carreata até a Praça dos Romeiros, em Carnaúba dos Dantas, onde celebraremos a Eucaristia, encerrando a peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida em nossa diocese. Sábado, dia 22, às 19 horas, presidirei a missa de Crisma na paróquia do Equador. Então todos estão convidados da paróquia do Equador a participar desse momento importante na vida dos nossos jovens. Concluindo o nosso programa, queremos rezar pelos aniversariantes desta semana. Dia 18, aniversário natalício de Padre Talvaci Salustino Soares, que está no clero de Natal. Dia 19, aniversário de ordenação do Padre José Marcos de Medeiros Dantas e do Padre Josimar Domiciano de Araújo.
aniversário de ordenação. Quero então concluir esse programa do domingo de Páscoa rezando a oração própria do domingo de Páscoa. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abriste hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Nesse domingo da Páscoa do Senhor, abençoe-vos o Deus da vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz Páscoa para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Aleluia, aleluia, aleluia.